Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Família brasileira que está reunida. Novamente estou com a minha esposa aqui, Eduardo Miceli. Volta de seu mês sabático, praticamente Alan Prost na Fórmula 1 em 1992. Tudo bem? Como você está, meu amor? Estou muito feliz de estar de volta, assim. Eu ouvia seus podcasts, Antônio, vai achando que eu não ouvia você. Você estava presente comigo. Eu estava presente em espírito, inclusive, quando eu viajei no começo, final de março. Teve uma entrada de podcast que fiz com o Davis que eu fiquei me cagando de rir no aeroporto, todo mundo me olhando estranho. Qual foi esse aí? Foi você, cara, foi acho que o segundo que eu não fiz com vocês, assim, foi bem engraçado. Eu não lembro o que era. Estavam falando sobre novelas Bigamia, do Manuel provavelmente. Carlos. Não, novelas do Manuel Carlos. Ah, sim, que você anda de patins no Leblon. Alguma besteira assim que a gente falou, né? Que coisa Nessa maravilhosa. linha. Bom, a pauta hoje é Game of Thrones. Não brinca que fala. Não, a gente não vai dar spoilers, que a gente sabe que tem gente que tá assistindo isso da série ainda. Eu não faço parte da ala radical, do PCO dos fãs de Game of Thrones, mas eu confesso que existem alguns problemas de roteiro. Eduardo Miceli, nosso baluarte do roteiro nacional. Um ex-máquina aqui, ali. Eu falei que foi filler o último episódio, fui avacalhado, fui xingado, mas tudo bem. Eu não disse que foi filler porque teve muito diálogo, eu disse que foi filler porque as coisas não se desenvolvem, tipo, da maneira que elas precisam se desenvolver, entendeu? Mas tem um problema, que eu vou falar aqui logo. Ó, galera, se vocês quiserem falar de futebol americano aí... Calma aí, espera mais 2 minutos e a gente começa o futebol americano. Mas isso precisa ser interessado, isso é um assunto importante no mês de maio. É que no começo da série, você tem um ritmo que as coisas acontecem. E nas últimas 2 temporadas, sei lá, 7ª e 6ª, eles mandaram meio que o ritmo pra casa do cacete. E a série ficou muito acelerada. Aí esse episódio teve aquele ritmo e não ficou igual. Tem um descompasso entre o universo e as coisas que acontecem antes e depois. E papo reto. E soa como filler. Aí parece que não aconteceu nada. Aconteceu até bastante coisa, mas coisas ruins que aconteceram, assim. Enfim, eu não vou entrar no mérito porque eu não quero dar spoiler. Não, eu vou dar só um spoiler e uma revolta só que eu tenho. Eu sei exatamente qual é, eu também tô revoltado. Se o dragão morre tão fácil assim, como que esta bagaça foi conquistada com o dragão antes daquele jeito? Eu tô falando da maneira menos spoiler possível. Eu tenho tantos questionamentos sobre esse episódio. Não, enfim. Eu estou chegando ao ponto de começar a torcer pra Cersei. Estamos chegando a esse ponto. Não tô falando que eu estou torcendo, mas eu estou começando a ficar balançado. Mas, vamos lá, já deu 2 minutos de Game of Thrones. Da semana que vem a gente volta a falar mais. Tem mais 2 episódios só, né? Aí a gente fala mais Game of Thrones semana que vem. Na outra semana um pouquinho mais 2 minutos, acabou. Dudu. Oi. A pauta agora é NFL. Vamos voltar. Ok, eu sei mais ou menos o que é NFL. Não é aquele negócio que os caras usam um bastão pra se bater, não? Não é hockey. Tá, isso é NHL. Não pode bater com o bastão. Eles largam o bastão e se dão um soco no hockey. Ah, tá. Estamos na pauta. Você se colocou na pauta agora que eu vi. Pô, já fez a primeira parte da pauta. É praticamente uma pauta vídeo show. Ela é uma metalinguagem. Eduardo Miceli quebrando a quarta parede. E aí, gente, bem-vindo. Pô, tô aqui no estúdio gravando, cara, essa nova novela. Você tava com saudade de gravar? Você sentiu esse vermezinho de voltar a gravar? Eu sinto, cara. E, cara, eu sinto saudade da sua voz. Porque por mais que você esteja onipresente no Brasil, nas telas da televisão, inclusive sábado, eu fui no Comida de Boteco ali num bar aqui tradicional de Copacabana. E tava lá o Kurt falando com o BB-8 de bobeira na televisão. Eu falei, cara... Pô, esse dia foi legal. Esse Kurt aí. Top 10 momentos da minha vida. Do jeito que eu falando assim, parece que minha vida foi horrível, né? Mas é que eu sou extremamente fã de Star Wars. Né? Então foi realmente... Eu só não chorei porque ia ser muito mico chorar na frente de todo mundo no estúdio, mas beirou isso. Enfim. Estou onipresente, Eduardo Miceli. Teve um dia aí... que eu tava no ar na ESPN Extra e na ESPN 2. Que isso, hein? Minha meta é porque era uma reprise. Minha meta é estar no ar nos 3 ao mesmo tempo. Aí os haters vão ficar bravos pra cacete. Vamos lá então. Aí vai ter pra onde fugir. O cara muda de canal, tô eu lá de novo. Vamos lá então, vai, gente. Vamos falar de futebol americano. Peço perdão a quem quer ouvir só sobre futebol americano, mas a gente precisava dessa
amaciada de novo, porque a química é muito importante no podcast. O Dudu fazia um mês que não gravava, então começar com essa energia positiva é sempre importante. Quis até começar sobre o Game of Thrones, porque eu sei que o Dudu manja bastante. E vamos agora, né, Fel? Também ele manja pacas. Seguinte, o John Gruden... eu acho que sabe o que ele tá pensando, assim, ele tá lá em Oakland, ele assim, pô, os meninos lá em São Paulo e no Rio de Janeiro estão precisando de pauta pro podcast, o que eu vou arranjar essa semana? Aí, saiu ontem, segunda-feira, uma notícia de que os Raiders fariam um teste com o Rich Incognito. Quem é este rapaz, Eduardo Miceli? Cara, eu não sei nem por onde começar, porque tudo associado com o Rich Incognito nos últimos anos é relacionado à merda, né? Foi ele que foi responsável por aquela cagada com os calouros em Miami, não foi? Teve aquele caso de doping. Doping não, desculpa. De bullying, que ele fazia bullying. Aí depois ele aposentou, mas não aposentou. Aí, velho, é uma tempestade. Foi pra Buffalo, aí não sei o que. Em Buffalo ele fez isso. Aposentou, não aposentou, tá, papapá. Foi uma tempestade, uma shitstorm total e completa. Absoluto. E tipo, o último jogador que eu acho que você precisa em Oakland, depois de ter o Antonio Brown e o Vontaze Burfict, é o Rich Incognito. Eu acho que essa não é uma frase forte de ser dita. Cara, assim, o Incognito teve alguns problemas também. Eu nem lembro de cabeça, mas ele teve alguns ataques de raiva pontuais ou brigas fora do ambiente esportivo, uns negócios meio esquisitos. E assim, a gente falou, cara, ele se aposentou de vez porque o cara precisa tratar da saúde mental dele. Como todo mundo precisa tratar, alguns em graus maiores e outros em graus menores. Foi com o Jonathan Martin. Cara, a página da Wikipedia do Rich Incognito tem uma seção escândalos de bullying e outras controvérsias. Tipo... Não, mas o negócio é que o John Gruden passou muito a imagem que ele queria... a gente tá limpando um pouco do vestiário para trazer pessoas de caráter e montar um time com influência para nomes novos e caras veteranos. E o cara, tipo, Vontaze Burfict não é exatamente um exemplo de disciplina. Eu tô sendo eufemista. Não, deixa eu só ler esse último aqui. Em agosto de 2018, Incognito foi preso e tomado sob custódia depois do incidente num funeral de seu pai, no qual ele ameaçou atirar nos empregados que estavam fazendo o funeral. Desculpa, gente, mas... E tipo assim, essa é só uma linha na biografia do rapaz. É o último cara que você quer nesse vestiário, velho. Mano. E você traz o Antonio Brown, que é um puta recebedor, incrível, maravilhoso, sensacional, mas que tava meio despirocado nas redes sociais ultimamente. Você traz o Vontaze Burfict, você tá testando o Incognito. Como é que você vai fazer essa questão do high character, né, do caráter acima do... Eu não sei explicar, tipo, bom caráter, né, bons exemplos. Cara, eu acho que o John Gruden tá aquela pegada Raiders anos 70, mas não era daquele jeito os Raiders anos 70. Eles eram, tipo, bad boys, mas dentro do campo, tá ligado? Não essas coisas absurdas que estão acontecendo. Pois é, cara. Era um Raiders meio Vontaze Burfict, entendeu? O que o Vontaze Burfict faz, rolava. Na época era comum, e era os legal. outros times faziam. Exatamente, era dentro da entre aspas, dentro da regra. Aliás, era dentro da regra porque a regra não proibia muitas coisas que aconteciam naquela época. O Vontaze Burfict já fez e tomou muitas multas. Mas o Antonio Brown é uma bomba relógio, vamos falar a verdade. Essa semana, 2 semanas atrás, ele falou que ele ia parar de twittar e fornecer assunto para os jornalistas. E nessa semana ele já deu unfollow em todo mundo no Instagram e apagou todas as fotos. Então, sei lá o que tá acontecendo. Agora, realmente precisa do Rich Incognito? Essa linha tem Denzel Good, Rodney Hudson e Gabe Jackson. O elo fraco aqui é o Denzel Good, certo? Uhum. Na verdade, o elo fraco dali é o Colton Miller, né? Mas isso aí é assunto para outro dia. Mas não sei se precisaria do Rich Incognito, que também não é um cara que tá aí há um tempinho sem jogar, perde ritmo de jogo. Ele deve ter uns 34, 35 anos. É um guard de 35 anos que não jogou ano passado, foi pro bowler em 2017, mas não jogou ano passado. E sei lá, tipo... É estranho, cara. Né? Ainda mais que você, tipo... A não ser que o Tom Cable seja apaixonado, e aparentemente Tom Cable tem
carta branca pra fazer o que ele quiser na linha ofensiva dos Raiders. O final da trajetória dele foi meio bizarro em Buffalo, né? Foi bastante. Ele falou que ia aposentar, aí ele apareceu nos treinos de intertemporada, querendo ser cortado. Aí os Bills falaram que não, que teria que falar com o Goodell, porque ele estava na lista de aposentados, porque ele falou que ia se aposentar. E aí os Bills acabaram, eventualmente, cortando ele, tirando ele da lista de machucados / aposentados, e agora ele é free agent, mas ele não jogou no passado. Então, cara, se a gente poderia fazer um podcast só sobre o Rich Cognito, de tanta coisa que aconteceu na carreira dele, dentro e fora de campo. Mas não me parece, tipo, sabe, precisa. Eu acho que é tipo isso, é o equivalente a você estar com sobrepeso e comer uma pizza inteira. Tipo, entendeu? Vai te fazer feliz, John Gruden? Talvez, mas precisa. Não precisa, tá ligado? Tipo, é o custo. Novamente, a gente volta naquele termo de microeconomia que eu já mencionei muitas vezes em muitos textos, e muitas vezes no podcast. É o custo de oportunidade. Precisa mesmo. O que você vai estar perdendo se você não tiver Rich Cognito? Tipo, não vai acabar o mundo, entendeu? É o Tom Cable, o treinador da linha ofensiva. Não é como se o Rich Cognito fosse fazer muita diferença. Então, novamente, mesmo sendo Pro Bowler em 2017, eu não acho que chega ao ponto de precisar. Esse vestiário, sei lá, cara, O sei lá, cara, é uma grande resposta pra toda essa situação. E eu vou concordar plenamente com, cara, sei lá. É só torcer sabe? pra que alguma coisa dê certo ali, sabe? Tipo, eu como pessoa que ama os Raiders de paixão. O Dudu torce pros Raiders, eu tenho muito carinho pelo time, até por tudo que ele significa na história da NFL. Uhum. Mas... E Darth Vader, etc. E tipo, sabe... Sei lá, cara, é uma coleção de decisões ruins. Eu sei que o paralelo pode às vezes ser um pouco raso, mas o John Gruden é muito Vanderlei Luxemburgo, cara. Ele quer fazer as paradas como se ele tivesse, tipo, 15 anos atrás e o mundo mudou, tá, sabe? Tipo, em 2001, 2000, beleza fazer essas coisas, sabe? Porque, tipo, não tinha rede social, as coisas eram potencializadas. Enfim, mas... Posso fazer um parênteses? Você falou do Vanderlei Luxemburgo. Aparentemente, o Levir Coupe ontem tava, assim, louco, insano no Bem Amigos. Inclusive, meus amigos estavam vendo e falaram, cara, alguém tá vendo isso? Porque olha a frase que ele mandou. Eu só sei que quem vai ser o próximo técnico da seleção brasileira, o Sampaoli, por 2 motivos. Ele é tatuado e ele anda de bicicleta. Além de tudo, ele é argentino. Esse é o futebol brasileiro hoje. Então você imagina o nível. E tipo, velho, enfim, falando sobre, a gente falou já sobre, mas falando rapidinho sobre o draft dos Raiders, não foi ruim, muito pelo contrário. Clelin Ferrell é um reach na 4? Mas cumpre uma necessidade do time. O que me incomoda, já falei também, é o Khalil Mack ter virado um running back. Isso não poderia ter acontecido com o Montez Sweat estava disponível, entendeu? Tipo, parabéns Washington Redskins de novo, que foi o melhor draft neste ano, de longe. Foi muito bom, né, cara? Eu gostei, muito bom. Eu gostei bastante. O Montez Sweat estava disponível, entendeu? Você poderia ter Clelin Ferrell e Montez Sweat, e isso ajudaria demais essa linha defensiva, esse box, essa defesa do Oakland Raiders, que terminou a temporada passada com 13 sacks, que é menos da metade do segundo colocado, do segundo pior, né? Que foram Giants e Patriots empatados. Então, enfim, a escolha de Josh Jacobs pra mim é pavorosa, é uma escolha completamente John Gruden. 100%. Eu tenho certeza que a escolha número 4 foi do Mike Mayock e as outras 2 foi do Gruden, entendeu? Tipo, acho que houve esse acordo. Agora, uma coisa que eu não entendi, eles mandaram os scouts pra casa, os olheiros pra casa, pra draftar o Clelin Ferrell na 4, tipo, e um running back na primeira rodada, esse era o grande segredo? Não é possível. Cara, não sei se é segredo ou se é só paranoia, Enfim, no final das contas, eu tô pensando sobre o Josh Jacobs, assim, cara, você pode argumentar que ele é o número 1 de fato de running back da classe, com certeza, mas você trocou o Khalil Mack pra ter mais escolhas, pra fortalecer o core desse time, e running back é simplesmente a posição mais descartável da NFL. E eu tô falando... Fungível, Eduardo Miceli, você que é um homem jurista. Fungível é a palavra certa, você pode substituir. E se você tiver um esquema ofensivo que dê certo, cara, sei lá, vê o que os Eagles vão fazer esse ano. Eles draftaram o Miles Sanders, eles estão com o Jordan Howard, eles têm o menino lá, o Wendell Smallwood, e tem o outro, o Corey Clement. Esses 4, cara, de acordo com a jogada,
O Doug Pearson, que é uma brilhante mente ofensiva, diga-se de passagem, vai usar de acordo com o que for melhor pro time. Sabe quem não vai sair de campo? O Carson Wentz. Sabe quem não vai sair de campo? Toda a linha defensiva. Esses jogadores que compõem hoje o core de um elenco, né, o núcleo, não passa pelo running back. Não na NFL de 2019. Não precisa ir muito longe. Que para quem joga Fantasy, especialmente Dynasty, olha no nome Darrell Henderson. O Darrell Henderson é um running back de Memphis que foi escolhido pelo Los Angeles Rams no topo da 3ª rodada. E é um cara que corre muito bem com bloqueios em zona, que tem aquele perfil de running back de um corte, que a depender de como as coisas vão andar com o Todd Gurley, porque a gente não sabe se ele está saudável 100% ou não, ele pode ter um volume interessante neste ano. O Darrell Henderson pode ter números melhores que o Josh Jacobs neste ano, em jardas por carregada. E ele foi escolhido no topo da 3ª rodada. Pô, exatamente. Olha, eu escrevi 2 textos. Um deles já tá em fase de rascunho. Vou soltar um deles hoje. Inclusive, se quiser, eu posso adicionar um parágrafo sobre Darrell Henderson que eu acabei deixando passar. Por favor, é um nome que é importante. Mas eu falo, a primeira escolha geral pode ser hoje pro Dynasty ou o Josh Jacobs ou o N'Keal Harry. A única oportunidade de você selecionar o Jacobs é se você tiver chance de ganhar em 2019. Porque com a lesão do Isaiah Crowell, ele vai ser o cara lá do backfield com carga. Agora, você vai ter que passar por uma linha do Tom Cable. E isso é geralmente um problema para um running back. Então, é a única coisa que me impede de ficar empolgado pelo Josh Jacobs é a capacidade da linha ofensiva de criar espaço para ele. Enfim, pode ser por causa disso, né, que tá pegando o Rich Incognito, mas eu acho que o custo de oportunidade novamente é muito alto. Enfim, sobre os Raiders é isso. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Extra. E daqui a pouco mais um volta dos que não foram na pauta deste podcast, que é um assunto que muita gente deve estar interessada com certeza. Mas, antes de mais nada, lembrando aos nossos ouvintes, eu vou lembrar no final do podcast também, porque aí no final do podcast faz mais sentido, mas temos coleções novas lá na loja do Pro Football, em shop.profutbol.com.br, e aí tem o cupom podcast para mais descontos, ok? Uma coleção muito bonita de camiseta com silhuetas, que quem já viu meus vídeos no YouTube já me viu utilizando. Nos stories também, tem do Baker, tem uma do Drew Brees, que tem que mandar de presente para Eduardo Miceli, inclusive. Farei os procedimentos logísticos hoje. Depois você me manda seu endereço de novo, que eu já esqueci. Mando. Mas é uma camiseta muito bonita. De silhuetas, né, dos jogadores, meio cartoonizado, assim. É muito legal. Bonito. Então, shop.profutbol.com.br. Cupom podcast tem mais desconto, tá, gente? Não deixa de dar uma olhada lá. E toda quarta-feira vai ter novidade na loja. Final do podcast eu lembro vocês de novo. Dudu, volta dos que não foram. Pois não. Uma história triste ano passado. Eu critiquei na off-season, falei, esse rapaz aí não dá mais, entendeu? Não é mais o mesmo jogador. Ainda poderia render melhor do que muitos recebedores da NFL, ok, mas o hype que existe em torno dele, o chororô que foi feito pelos torcedores dos Cowboys, alguns torcedores, não justificava mais a produção dele em 2018, até porque em 2017 tinha sido bem baixa. E aí eu confesso que fiquei triste, porque ele teria uma oportunidade de ouro, inclusive Saints e Cowboys jogaram no Thursday Night Football depois de sua contratação e ele acabou se machucando sozinho. Pode até ser por conta da falta de ritmo de jogo, né? Porque jogo é jogo, treino é treino. O futebol americano é muito intenso. E o Dez Bryant acabou não jogando nenhuma partida no passado, mesmo tendo contrato com o New Orleans Saints. Postou um vídeo fazendo rotas, etc. O New Orleans Saints não escolheu recebedores nesse último draft. Deixa eu só checar aqui se eu não estou falando besteira, mas acho que Tyrande não conta, né? Mas wide receiver não escolheram, tá? Inclusive a escolha da segunda rodada do Saints foi muito boa. Eric McCoy, center de Texas A&M, center / guard, que pode substituir o Max Unger no médio prazo. E depois um safety, o Gardner Johnson, rapaz que não tacleia, mas tem boas skills. Outro safety, o tight end, o Alice Mack de Notre Dame, e é isso, é um linebacker. Não houve wide receivers. E é um elenco que precisa de wide receivers. Ele pode voltar para a equipe de New Orleans? Qual que é a sua leitura sobre isso? Cara, eu sinceramente achei que
eles vão endereçar de alguma forma a necessidade de pessoas para acompanhar o Michael Thomas recebendo bolas. Já fizeram isso ano passado com o Tre'Quan Smith, mas o corpo de recebedores dos Saints neste momento É frágil, no mínimo. Deixa eu abrir aqui. Michael Thomas e, tipo, Tre'Quan Smith, Austin Carr, Ted Ginn Jr. Eu vou abrir aqui. Tipo, sabe? Não é exatamente uma coisa inspiradora, né? Veio o Emmanuel Butler como drafted free agent, mas aí, tipo, a gente não tá nem contando. Acho que o Dez Bryant tem espaço nesse time, hein? Tem, cara. O Dez Bryant, no mínimo, ele dá um medo na galera. É tipo, isso, sem sacanagem, isso já tem o seu valor. Por exemplo, vamos ver aqui. Cara, realmente, eu tô olhando aqui. Michael Thomas, Tre'Quan Smith, Austin Carr, Keith Kirkwood, Ted Ginn, Cameron Meredith. Tem espaço, tem espaço, Tem, cara. Eu não acho que o Dez Bryant é, tipo, um mega recebedor. Tem o Jared Cook. Esquecemos do Jared Cook. Mas é tight end, tudo bem, mas é tight end. Especificamente de wide receiver. Sim, tá. Ainda mais na red zone. O Dez Bryant ainda pode ser útil na red zone, sabe? Ainda mais porque o Drew Brees passando a bola pro cara, né? Sim, exatamente. Acho que a grande diferença é essa, né? Assim, o cara jogou com o Tony Romo a vida inteira e fez a vida de passes precisos. E com o Drew Brees ele vai ter isso. Ele vai ter isso. Opa. Então, se tem um cara que ele vai ter isso, é o Drew Brees. Exatamente. Né? Então eu acho que se você quiser botar o Dez Bryant nessa situação, acho que tem tudo. É possível, é viável. Não acho nenhum absurdo. Ele vai ser o Dez Bryant dominante, que... Não vai ser, porque ele não tem mais essa explosão, ele tem um histórico de lesão recente. É muito difícil que você tenha um wide receiver explosivo como ele já foi. Ele vai ser um cara red zone. Precisamente. Então, cara, assim, qual é a solução que você tem? Você vai trazer o Dez Bryant, você vai botar o Alvin Kamara no slot o tempo todo. Coisas que vão acontecer em 2019. Mas é mais um sinal da confiança gigantesca que o time tem. Na capacidade de esquema do Sean Payton e B, no próprio Drew Brees, né? Fica a ver, como eu gosto muito de falar, a ver. Eu acho que o Dez Bryant cabe, como a gente já conversou aqui. Fico na expectativa dele voltar? Eu acho que não. Mas não ficaria tipo, porra, Dez Bryant, não é 2000. Mas se ele não for pro Saints, ele vai pra onde? Ele vai pra um Burger King, né? Comer alguma coisa, depois ver o jogo na TV. Porque assim, eu não sei quem vai ter essa aposta. Não, ele vai no Buffalo Wild Wings, que é mais legal. Mais gostoso. Mas enfim, eu tô pensando aqui. Vamos torcer aí. Nada contra o Dez Bryant, muito entendeu? Tipo, o meu contra é o empolgou das pessoas acharam que a gente tá em 2014. E poucas coisas me deixam tão pistola quanto isso. As pessoas não perceberem que o tempo passa pra atleta, entendeu? Tipo, tem que respeitar a história do cara, beleza, mas não pode ficar passando pano em 2019 pra um cara que não é mais o jogador de elite que era em 2014, 2015. Fim. Entendeu? Esse sempre foi o meu ponto. Eu concordo plenamente. A gente concorda muito, Anthony. A gente tem essa coisa, esse calor. Acho que a gente tem que discordar mais pra dar mais treta. Dez Bryant é o melhor wide receiver disponível na Free Agency 2019. Olha, neste momento... Contando todo mundo que foi contratado. Deixa eu ver aqui. Não, contando todo mundo não. O Golden Tate é melhor que ele, por exemplo. Mas lógico. Deixa eu ver se ainda tem aqui uma lista gente, pelo amor de Deus. De free agents disponíveis. Tô entrando aqui no site da NFL. Mas difícil. Curte. Mas foi uma free agent mais pobre em um wide receiver. Foi sim. O Tom Brady não é o maior quarterback de todos os tempos, curte. Não, mas aí a gente vai brigar. Mas aí é o Otto Graham que é. O Otto Graham, super. Naquela época, inclusive, o quarterback era a posição mais importante do jogo, só que não. Deixa eu ver aqui. Eu procuro wide receiver, aparece o KJ Wright primeiro. Golden Tate, Jameson Crowder, que assinou com os Jets, renovou, né? Aliás, desculpa, assinou, né? Ele estava antes nos Redskins. Né? É isso? Eu tô louco? Jameson Crowder. Tava nos Redskins, depois ele foi agora pros Jets. Ele foi pros Jets, isso. Tyrell Williams estava nos Chargers, foi pros Raiders. Oakland. John Brown, que foi cortado dos Ravens e foi para os Bills. Isso. Devin Funchess, cara, o Dez Bryant. Colts, Olha, o Dez Bryant não é um nome ruim. Vou fazer uma pergunta difícil. Dez Bryant ou Randall Cobb? Quem você prefere no seu time hoje? São estilos diferentes, mas... Dez Bryant, talvez? Eu não sei, cara. Eu acho que o Randall Cobb sofreu muito nos últimos anos, né, fisicamente.
E ele teve 1 bilhão de concussões, e mais problema no ombro, e mais não sei o que. Eu tenho um pouco de medo dele. Tudo bem, o Dez Bryant também se machucou, mas... São 2 apostas, né? De jogadores já bem tarimbados e baleados fisicamente, né? Dudu, 5 minutos pra você falar mal do Steve Keim, que você é uma das pessoas que mais criticaram essa decisão aí de jogar o Josh Rosen fora e pegar o Kyler Murray. E depois responderemos perguntas. Que eu tuitei perguntas. Eu acho que nessa ausência que eu fiquei aqui, nesse mês sabático, o que eu mais senti falta era ter gravado o podcast na semana pós-draft e esculhambar o Steve Keim. Porque é o seguinte, a gente já conversou sobre isso à exaustão nesse podcast. A gente falou que ia acontecer e eu já discordava. É porque eu acho que o Kyler Murray vai ser ruim na NFL? Não. É porque eu não gosto do Kyler Murray? Não. É porque eu não gosto do Arizona Cardinals? Muito pelo contrário, eu gosto bastante da franquia. Mas assim... Não, eu já falei, as pessoas têm que parar com essa tara de que a gente não gosta dos times. Eu curto ou critico dos times. Meu irmão, eu não gosto do Neymar e eu não gosto da panela do Golden State Warriors. Eu não tenho nada contra a franquia Golden State Warriors. Assim que a panela acabar, eu não vou ter mais nada contra eles. O que eu sou contra, eu falo, tá? Eu não tenho nada contra time nenhum, então vamos parar com isso. Pronto, segue. Mas a forma que eles manejaram toda a situação é o que me deixa muito triste. Porque, cara, você sobe no draft dando uma escolha de 3ª e 5ª, se eu não me engano, ano passado, pra pegar o Josh Rosen. Sim, exatamente isso. Você coloca ele numa situação péssima, com uma linha ofensiva porosa, com uma defesa aos peidos, com um coordenador ofensivo que já estava prescrito há 12 anos na NFL. Você prescrito? Mas pra quem não é do mundo jurídico, como esse homem maravilhoso, Eduardo Miceli, o remédio já venceu, vamos dizer assim. Basicamente, a prescrição... Não, por favor, não. Fim da exigibilidade de um direito. Enfim. Não, por favor, não. De uma obrigação. Enfim, Steve Keim. E o cara faz o seguinte... Direito subjetivo, inclusive. Isso. E enquanto a decadência... Enfim... Agora tem quanto pensou. Vai, segue, abriu segue. A file na cabeça aqui. Mas bem, a Steve Keim traz um head coach novo, que é a promessa de renovação ofensiva, nós seremos o ataque mais sexy da NFL e não sei o quê. Dá as chaves da franquia do cara, fala, toma, pega. Tem 3 meses pra escolher quem o cara vai pegar. Vai pegar o Nick Bosa? Não, vamos pegar um quarterback. O que a gente faz com o Josh Rosen? Não, a gente posta nas redes sociais que ele é o nosso cara. Enquanto isso, o Josh Rosen tá pianinho, chegando cedo, falando que vai competir se precisar, falando que não sei o que lá, e pegam Kyler Murray. E, cara, pode ser que essa seja a jogada perfeita para Arizona se tornar o time ofensivo de 2019, 20, 21. Pode ser que isso seja o ideal para o Josh Rosen se desenvolver em Miami como quarterback futuro da franquia no sul da Flórida. Mas o que não muda é que a forma que isso foi feito é muito estranha, cara. É muito feia com o Josh Rosen. É ingrata o Josh Rosen. Como é que você... E as pessoas fazendo um alvoroço. O Steve Smith teve um rant absurdo falando o cara não quer competir. Ele nunca falou isso. O Steve Smith não, ele nunca falou. Inclusive, ele falou que se ele ficasse, ele ia provar que os Redskins estavam certos. E se ele fosse mandado embora, ele ia provar que os Redskins estavam... Desculpa, os Redskins, ó. Eu ainda tô na cabeça que ele poderia ir pros Redskins. Que os Cardinals estavam certos e que, se desse errado, ele ia provar que eles estavam errados. Se trocassem ele. E aí, depois quando ele soube da escolha, ele falou pro empresário dele, beleza, eu vou ganhar a competição. O problema é que não haveria uma competição, entendeu? O Steve Smith Jr. Foi o Steve Smith Jr. ou foi o Stephen A. que deu o rant? Foi o Steve Smith. O Stephen Smith Jr. falou, porque ele não quer competir, porque o Solomon Thomas tá lá em São Francisco, vê se ele tá pistola com a escolha do Nick Bosa. Gente, uma Tem coisa... vários quarterbacks em campo. Mesmo. Justamente, entendeu? E tipo, outras posições não é automático assim, é o capitão do navio, cara. É o general da batalha. Tipo, não existe isso. Se você escolhe um quarterback na primeira rodada... Ano passado a gente já falou isso. A partir do momento que o Lamar Jackson foi escolhido na primeira rodada com os Ravens subindo, era uma questão de tempo para o Joe Flacco não ser mais quarterback do Baltimore Ravens. Quando você escolhe um cara na primeira escolha geral, esquece, não há competição. Não há. O Josh Rosen podia casar com a filha do Steve Keim, que ele não ia virar o quarterback. Ele podia casar com a filha do Cliff King, não ia virar o quarterback titular, velho. Acabou, velho. Acabou. O Kyler Murray é o quarterback titular do Arizona Cardinals. Qual que é o argumento em contrário para essa situação? Que eu discordo, que não deveria ter acontecido, etc e tal. O draft de 84 da NBA. O que aconteceu no draft de 84 da NBA? O John Stockton foi draftado pelos Jazz.
Hakeem Olajuwon pelos Rockets, o Charles Barkley pelos 76ers, e na terceira escolha geral, um rapaz chamado Michael Jordan foi draftado pelo Chicago Bulls. Aí até aí, beleza, o Hakeem Olajuwon foi a primeira escolha dos Rockets, o Olajuwon, um cara Hall da Fama, etc, foi campeão inclusive. Só que a segunda escolha é o Sam Bowie, que é um pivô que foi draftado pelo Portland Trail Blazers. Por que o Trail Blazers supostamente não draftou o Michael Jordan? Porque eles tinham o Clyde Drexler, que era um armador bom para a época. Então eles olharam e falaram assim, bom, a gente não precisa do Michael Jordan, a gente já tem o Clyde Drexler aqui, a gente precisa muito mais de um pivô. A época, o basquete era um jogo muito mais físico, muito mais de garrafão, então o pivô tinha mais importância. O processo de desvalorização do running back na NFL é semelhante ao processo de desvalorização daquele pivô clássico no basquete. E aí é considerado um dos grandes erros da história do draft da NFL, porque você deixou de pegar o Michael Jordan para um cara que sequer foi All-Star na NBA, que tinha problemas de lesão. Então esse é o argumento. Não é porque já tem o Josh Rosen que você pode acabar passando um cara com potencial de Pro Bowl, de Hall da Fama, então vamos pegar ele. Só que, gente, não existe... Primeiro de tudo, o Kyler Murray não chega no draft como o Michael Jordan chegava. Segundo, o Josh Rosen é o quarterback que sequer teve tempo para mostrar serviço. É isso que mais me incomoda. Ele sobreviveu ao Arizona Cardinals. Eu vou fazer um vídeo hoje porque ainda acredito em Josh Rosen. Pra jogar lá no YouTube. Então, não precisava. Sinceramente, não precisava. A analogia que eu fiz, Dudu, não sei se você ouviu, foi a seguinte. Você tem uma receita de bolo. Sim. E na receita é escrito manteiga. Tá, eu vi. Você tem margarina na geladeira e você não quer fazer esse bolo de jeito nenhum com margarina e você vai comprar uma manteiga a R$100. É isso. É isso. A manteiga é o Kyler Murray, a receita de bolo é o esquema tático do Cliff Kingsbury e a margarina é o Josh Rosen. O Josh Rosen teria capacidade de executar o esquema do Kingsbury? Teria. Não como o Kyler Murray tem esse potencial. Ok. Mas é uma manteiga cara que você gastou. Exatamente. Você jogou fora uma escolha top 10 do draft, uma terceira, uma quinta rodada e ganhou um final de segunda rodada. Os Cardinals saem no prejuízo em termos de draft. Os Cardinals poderiam ter tido 2 titulares que jogaram no lixo por essa troca, entre aspas, né? Vamos ver se vai dar certo. Ainda é muito cedo para dizer. Exato. Mas quais são os grandes problemas disso aí? É você já ter um quarterback competente que mostrou competência no college, não dá tempo para ele e colocar a culpa nele, sendo que o resto do time estava um incêndio, e dar a chave da franquia na mão de um cara que nunca se provou e que tinha defesas pavorosas no college football, tá? As defesas do Cliff Kingsbury sempre foram horríveis. O que o nosso querido Rex Ryan era para ataque, o Cliff Kingsbury tem tudo para ser para defesa. E só para encerrar, logo depois que teve aquele 54-51 na semana 11 do Monday Night Football, eu escrevi um texto sobre o quanto o boom ofensivo ia influenciar em contratações. E um aspecto que eu coloquei é que, cara, vão ter muitas contratações que vão dar certo e muitas que vão dar errado, porque o cargo de head coach não é só você ter um bom esquema ofensivo, você tem que ser um bom líder de grupo. Você tem que ter essas características. E você vê o Sean McVay, por exemplo, ele tem isso. O Doug Pearson, mais ainda. Eles são muito respeitados, eles mantêm o time unido. E a gente não sabe se o Kingsbury vai ser esse cara no nível profissional. A gente não sabe nada sobre ele. A gente empilha a incerteza do Kingsbury com a incerteza do Kyler Murray, que bem ou mal é um quarterback calouro. E isso é sempre incerto, por melhor que seja o prospecto. A gente não sabe se ele vai se pagar no nível profissional. E mais a incerteza de um elenco muito novo, draftando o Andy Isabella e o Hakeem Butler, que são peças necessárias para esse ataque funcionar. Pra fantasy, o draft dos Cardinals é uma maravilha, né? Eu não acho que é. Eu acho que pro fantasy daqui a 2 anos. Dynasty. Pra Dynasty. Não esse ano. Esse ano, cara, não tem como apostar nesses caras, tipo, sem você saber nada. Não tem fita de nenhum deles de nada em absoluto, em nada contra ninguém. É empilhar incerteza em cima de certeza em cima de certeza. Junta num bolo e joga aí. Tu vai draftar o Kyler Murray pra ser teu quarterback no fantasy? Eu acho que não. Eu prefiro draftar o Dwayne Haskins, por exemplo, se aparecer um calouro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Dudu, vamos lá então? Vamos. Responder perguntas? Antes de mais nada, lembrando que a cobertura do draft segue em nosso site com textos exclusivos e tem um podcast. A gente vai gravar quinta? Quinta você pode gravar? Quinta eu posso gravar? Priori sim. Tá. A gente vai gravar mais um podcast assinantes na quinta. Hoje eu vou soltar o podcast que eu gravei no final de semana com o Davis, com o panorama do segundo e terceiro dia, das classes como um todo do último draft.
exclusivo dos nossos assinantes, em profutbol.com.br/assinar, tá bom? Basta assinar nosso site, tem 7 dias grátis para vocês testarem, tá bom, queridos ouvintes? Então vamos lá. Pergunta do Rafão aqui, nosso companheiro de trabalho. Fala, comenta sobre o Charles Casserly dando nota A na classe dos Giants. Cara, isso aí foi uma grande brincadeira de mau gosto. As escolhas mais pra frente do draft dos Giants não foram ruins, a partir do DeAndre Baker. Mas o Daniel Jones na 6 e o Dexter Lawrence na 17 já destrói o draft como um todo, e a primeira rodada é o mais importante. Não tem como dar nota A, que é o equivalente a um 9, 9,5 pro draft dos Giants. Me desculpa, mas é impossível. Inclusive, só um comentário, no dia do draft, no comecinho, eu tava na pós-graduações e eu não consegui ver o comecinho. Então, quando eu cheguei em casa, um pouco depois da escolha dos Giants, e a Ana, eu não acompanhei muito esse processo do draft, eu não tive como, infelizmente. Então a Ana, por tabela, também não acompanhou tanto assim. Ela tava aqui com a TV ligada, ela falou, cara, que merda de escolha dos Giants, é isso mesmo? Aí eu falei, tipo, cara, é unânime, tá ligado? Pois é. Então, pois é. Mas assim, é papel do torcedor. O torcedor dos Giants tem que acreditar agora e tem que ser otimista. Eu brinco muito que é como se fosse eleição. Você bate no candidato que você não gosta a eleição inteira e, tipo, a partir do cara... Se o cara for eleito, você tem que torcer para que dê certo. Paciência, entendeu? Você pode continuar crítico, mas tem que torcer para dar certo. O papel do torcedor dos Giants agora é acreditar ou ficar nada da vida, né? Vamos lá, então. O Cristiano Ludwig pergunta qual foi o melhor draft e por que foi do Washington Redskins? O melhor draft, por que foi do Washington Redskins? Qual foi o melhor e por que foi do Washington Redskins? Ele já aponta aqui o Washington Redskins como o melhor Eu draft. achei bastante bom o draft dos Redskins. Eu vou até abrir todas as escolhas que eu não tô lembrando de cabeça, mas o Dwayne Haskins ter caído no colo sem trocar o Dwayne Haskins na 15... Incrível. Subiu para 26 para pegar o Montez Sweat, mas é uma subida que vale muito a pena. E ainda tem o Kevin Harmon no final do draft, um cara que teria que ter saído no segundo dia, segunda ou terceira rodada, e caiu bastante. E os Redskins caiu pro final do terceiro dia de draft, então pode ser uma das grandes barganhas desse draft. Mas o Dwayne Haskins na 15, eu acho que por si só já é uma escolha com potencial incrível. Né? É um cara apostam que... no futuro, trazendo o Bryce Love, que era hypadíssimo há 2 anos atrás, que teve uma 2018 que meio que acabou com o stock, né, com o peso dele pro draft de 2019, porque o Adrian Peterson não vai durar para sempre. A gente sabe disso. Por mais que ele tenha sido útil para Washington, então ele tem agora Darius Guice. Tem o Darius Guice agora também. Traz o Kelvin Harmon, que é uma excelente escolha para uma posição carente, na 6ª rodada. Traz o Terry McLaurin para disputar espaço, porque, sinceramente, ou o Josh Doctson cresce esse ano, ou o fim da linha. Tem o Paul Richardson também. Então, é um grupo de wide receivers que eram um dos melhores da NFL uns 3, 4 anos atrás, agora precisa se renovar, e eles fizeram isso ainda reforçando o pass rush com o Montez Sweat na primeira escolha e trazendo o quarterback do futuro sem ter que trocar para cima. Então, cara, assim, um trabalho excelente. Excelente. Bom, tem muitas perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder tudo. Peço desculpas. Então eu vou tentar responder algumas rapidinho aqui. O Nate pergunta se o Jachai Polite foi uma boa aposta pelos Jets. Com certeza absoluta, escolha de terceira rodada, um cara que teve problemas no processo de draft, entrevistas, etc., mas que tem tape de primeira rodada. Então, como pass rusher, foi uma excelente escolha. Caiu bastante, né? Caiu para a terceira rodada. O Diogo Araújo pergunta do Kelvin Harmon, se foi a maior barganha do draft, tem potencial para ser, já falamos. Qual foi a melhor escolha para você, Eduardo Miceli? O nosso querido Calil Macedo pergunta. A melhor escolha... Assim, eu achei a escolha... Eu continuo falando aqui do Haskins, maravilhosa. Porque as pessoas esperavam que o Haskins fosse sair alto, esperavam que fosse forçar uma troca para ele sair, e é um cara que tem um piso alto para um time necessitado, que não precisou gastar a mais para a posição mais importante do draft. Eu acho que na primeira rodada é difícil falar. Acho que também o Quinnen Williams na terceira barganha, porque ele era, né, o melhor jogador da classe por muitos, considerado por muitos. Como eu não... Eu não sei se chega a ser uma barganha, mas é uma escolha muito boa. Exatamente, não chega a ser uma barganha, é uma baita escolha. E eu tô pensando aqui aos poucos, deixa eu pensar. Eu sou apaixonado. Acho que no offense na 20 pelo Denver Broncos, ainda mais com o Joe Flacco passando para tight end como passa, é uma escolha muito importante para o Denver Broncos.
Acho que dá pra citar. A gente pode acabar esquecendo de alguma Cara, outra. eu fiquei um pouco afastado também, então as coisas estão voltando a fazer sentido na minha cabeça aos poucos. Então, perdoe. Sim, até por isso eu tô fazendo perguntas mais 3G abertas para Vossa Senhoria. Tem muita pergunta aqui, pra gente ir terminando, tem muita pergunta sobre os Colts. Acho que isso é uma pergunta mais aberta, de elenco, e não especificamente sobre o draft. O time praticamente não interessou o wide receiver, né? Pegou o Paris Campbell nesse draft, que é um cara que lembra muito o Percy Harvin, / Cordarrelle Patterson, um canivete suíço, e o Devin Funchess na free agency. Você acha que com o que os Colts já tinham ano passado, o Andrew Luck teve a segunda melhor marca de passe para touchdown ano passado, muitos passes para tight end, o Eric Ebron brilhando, quem jogou fantasy sabe muito bem disso. Você acha que era o suficiente? Você acha que esse foco defensivo dos Colts no draft foi errado ou não? Você acha que é isso mesmo? Particularmente acho que o Andrew Luck compensa mais as necessidades ofensivas do que investir mais em ataque seria... Deixa eu reformular. Eu acho que o Andrew Luck consegue maquiar, e maquia entre aspas, tá? Porque ele é bom mesmo e pode ser que os jogadores sejam excelentes, como o T.Y. Hilton é ótimo, etc. Do que uma defesa que precisa de profundidade, que foi o caso ano passado. Uma defesa que ficou cansada, uma defesa que cansa, que joga muito em zona, que finge cobertura de uma maneira muito disciplinada, esse tipo de coisa desgasta fisicamente. Ter profundidade defensiva... Mentalmente também, né? Ter profundidade defensiva é muito importante para fazer essa rotação. Então, esse foco defensivo trazendo peças pontuais na free agency no draft torna o Colts uma equipe, no mínimo, com mais talento no elenco. No mínimo, um time mais capacitado em termos de quem pode fazer o quê, ou quem eu vou poder usar em qual situação. E foi um draft de jogadores com potencial atlético muito alto, né? Assim como o Darius Leonard na segunda rodada no passado, a gente tem no topo da segunda rodada o Rock Ya-Sin, um cornerback de Temple que atleticamente é bem interessante, mas ainda precisa de um refino técnico. O Ben Bonogu também, Edge de TCU, no meio da segunda rodada, outro cara com o mesmo perfil. O Bob Okereke também no finalzinho da terceira rodada. São jogadores muito atléticos que precisam de um certo refino tático, e ainda veio 2 safeties para complementar esse corpo de secundária, né, justamente pegando o que o Eduardo falou, e até meio que como um seguro para o Malik Hooker, né, que teve uma lesão séria, perdeu bastante tempo, então acho que gastar a escolha de quinta rodada em safety é até interessante por parte dos Colts. E é isso, entendeu? São jogadores jovens, jogadores com potencial atlético. Não são todos que vão dar certo, tá? Estatisticamente é difícil apontar isso, mas são apostas interessantes. E aí é o que o Dudu falou. A gente está respondendo sobre os Colts porque teve muita gente perguntando mesmo aqui no tweet que eu abri sobre Indianapolis. Acho que foi o time que mais perguntaram. Pode-se dar o luxo de fazer isso porque tem o Andrew Luck. Quando você tem um franchise quarterback, a exemplo do Pittsburgh Steelers durante tanto tempo com o Ben Roethlisberger, os Steelers costumavam draftar muito defesa, né, no topo do draft. Então você se permite fazer isso porque você está resolvido na posição de quarterback, né? Graças a Deus o Andrew Luck ficou saudável. Exatamente. E aí você pode se dar esse luxo. O Paris, pode não ser uma escolhaça, aquele cara que você fala assim, nossa, Julio Jones, etc. Mas o Paris Campbell de Ohio State, ele pode ter, foi escolhido de final de segunda rodada, pode ter um impacto muito importante para essa defesa, para esse ataque. Né? Como um canivete suíço, como jogando com end arounds, em rota atravessando o campo, sendo bastante versátil, dando uma versatilidade a mais para esse esquema do Frank Reich. Então, acredito que o Indianapolis Colts, inclusive para mim, o Indianapolis Colts é favorito essa divisão ano que vem, temporada que vem. É um fortíssimo candidato, sem sombra de dúvida. É uma divisão difícil, uma divisão muito difícil de prever, mas eu coloco minhas fichas no Indianapolis Colts, sinceramente. Então, e a gente não pode esquecer que ainda tem o T.Y. Hilton lá, né? A partir do momento que você tem o Andrew Luck, o T.Y. Hilton e seu corpo de tight ends liderou a NFL em touchdowns, eu não sei até que ponto você precisa realmente gastar e hipotecar a vida com recebedores. E lembrando, a gente falou mais cedo no podcast, a classe de wide receivers dessa free agency era extremamente fraca. Frágil, exatamente. Né? Era fraca, como um todo era fraca. O melhor recebedor era quem? O Golden Tate? Olha o que os Giants vão pagar pro Golden Tate. Uma fortuna para 2 slots. Aí os Colts falaram, não vou pagar essa grana pro cara, entendeu? Com mais de 30 anos. Beleza, se o Dave Gettleman acredita nisso, bola pra frente. Mas a gente não vai fazer isso. Então seguraram a emoção. Pode ser que na free agency do ano que vem, por exemplo, os Colts sejam um pouco mais agressivos, porque ainda vão ter muito dinheiro para gastar. Mas é um draft interessante. Eu dou nota 8,5. Não foi o melhor draft para mim. Os Redskins foram o melhor. Não sou tão fã assim do Rock Ya-Sin.
tá? Não sou tão fã, mas acho que início de segunda rodada, ok por ele. Eu ficaria incomodado se ele fosse escolhido na 26, escolha original dos Colts. Aí eu acho que não compensaria, mas descendo e acumulando escolhas, tô tranquilíssimo com isso. O Ben Bonogu também tem muito refino técnico para ser feito, mas estou tranquilíssimo com uma segunda rodada. Então são apostas que Indianapolis foi fazendo, que pode se dar esse luxo porque tem o Andrew Luck. Quando você tem um quarterback, você pode fazer esse tipo de coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Dudu, pra gente encerrar aqui. Mas é claro. Diz que meu gato volta a dormir. Ele acordou, fez um cocôzinho, comeu e dormiu. É vida boa. A vida demais. boa, né? Animais de estimação têm vidas muito boas. Quando eles são bem cuidados, claro, né? O Leandro Stark, diretamente lá de Winterfell, pergunta: o Kirk Cousins pode entregar o que se espera depois das peças adquiridas no draft ou vai continuar a pipoca? Porque assim, não tem mais desculpa, né? Os Vikings endereçaram a linha ofensiva, que era de longe a principal fragilidade, talvez a única fragilidade desse time. Pegaram o Garrett Bradbury na primeira rodada, que era o nosso melhor center / guard disponível no nosso board. Tem jogadores que se machucaram no passado que voltam 100% agora. Teve o Irv Smith Jr. na segunda rodada, tight end. E ainda o Drew Samia, de Oklahoma, na quarta rodada, que foi uma excelente escolha. Então, endereçaram o miolo da linha ofensiva, que era o grande problema, com jogadores com potencial. Então, desculpa pro Kirk Cousins, não tem mais, né? Porque... Não, eles fizeram tudo. Entendeu? Running back tem. O Dalvin Cook. Reforçaram linha. Linha ofensiva, pegaram 2 prospectos pra lá de interessante pro miolo da linha. Trouxeram o Irv Defesa... trouxeram o Irv Smith e ainda tem o Kyle Rudolph lá. Não sei o que vai fazer em relação a isso, mas pode até jogar com 2 tight ends em alguns momentos e são 2 tight ends com potencial. O Kirk Cousins gosta de um tight end. Pois é verdade, desde os tempos de Redskins. Exato. Jordan Reed que o diga. Tem potencialmente a melhor dupla de wide receivers da NFL, com Adam Thielen e Stefon Diggs. Uma defesa com técnico defensivo. O Mark Zimmer é uma mente defensiva que foi muito bem desde a época que ele era coordenador defensivo nos Bengals e tem um monte de nomes bons nessa defesa. Assim, a gente poderia ficar aqui meia hora citando, e teve até um game show da ESPN League que uma das perguntas foi: cite nomes da defesa do Minnesota Vikings. O time era eu e o Paulo Antunes, a gente falou 13 jogadores. Aí nas pontas tem o Daniel Hunter e o Everson Griffin. Aí no miolo tem o Anthony Barr, que voltou na free agency. Tem o Eric Kendricks, que é um side linebacker interessante também. O Trey Waynes não é o melhor dos cornerbacks do mundo, mas do outro lado tem o Shaver Rhodes, que é um top 5 da NFL. O fundo do campo tem o Harrison Smith. Então, cara, é uma baita de uma defesa. O elenco no papel do Washington Redskins é um elenco que tem que ir pra final de conferência, como aconteceu... desculpa. Nossa, por que eu tô falando tanto do Washington Redskins, cara? Estamos apaixonados por essa classe, a verdade é essa. Putz, é que o draft dos caras foi tão bom que eu tô... É Kirk Cousins. Agora foi com a do Kirk Cousins. Mas o elenco do Minnesota Vikings é um elenco de final de conferência, cara. Desculpa, mas no papel, esse elenco é muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. A fragilidade era a linha ofensiva, como a gente já falou, mas o Garrett Bradbury tem potencial para já começar como titular, como center. Sim. Aí você tem o Pat Elflein como left guard. Os tackles não são aquela maravilha, mas é uma linha melhor do que do ano passado. Então o Kirk Cousins não tem mais desculpa, cara. Não tem mais desculpa. Não pode acontecer o que aconteceu no passado, o time se quer classificar para os playoffs. Não pode. Eu concordo plenamente. Eu tô só escutando você falando, porque é exatamente isso. O time agora passa pelo Kevin Stefanski, que vai ter que fazer um bom trabalho com as peças que tem. E vamos ver o que vai acontecer, porque o Cousins precisa fazer isso acontecer. Ele precisa... Segundo ano de contrato de 3, lembrando. E é o ano que eu acho que o time tá o melhor equipado para enfrentar. Claro que lesões acontecem em todos os times, mas assim, o time tá pronto para fazer isso. E tem que mostrar que está. Não, e não houve lesões o suficiente para justificar o time sequer ir para os playoffs ano passado. Não, o time era playoff material, com certeza. Não, o time estava jogando em casa com os Bears já classificados e os Bears sequer brigando por seed. Os Bears estavam travados na terceira. Aquilo lá não pode acontecer. Desculpa, mas não pode acontecer. Bom, então é isso, né? É isso, estou de volta, gente. Olha que legal. Muito bom. O Eduardo Miceli volta na quinta-feira, então, comigo, com mais um episódio para os nossos assinantes do Pro Clube. E ainda não decidimos a pauta, mas tem bastante coisa para falar, então assine no nosso site profutbol.com.br/assinar para ter acesso a esses podcasts e lá no site depois vocês conseguem baixar o MP3 para ouvir onde vocês quiserem, etc. Não está direto no Spotify, no Deezer, etc, porque a gente tem que ter um controle de login, né? Porque senão não faz sentido ter assinatura. E além dos podcasts, muito conteúdo lá no site. Lembrando novamente, camisetas novas lá na loja, shop.profutbol.com.br.
Mais uma coisa, Eduardo Miceli. Pois não. Se você que teve outras coisas na sua vida aí esse último mês, não sei se pode falar, não se pode falar, mas não vou falar. Mas o guia do On The Clock está pela metade do preço praticamente, lá em ontheclock.com.br. E para quem quer conhecer mais os jogadores que foram para os respectivos times que vocês torcem, tá aí um precinho mais em conta e ainda tem bastante tempo até a temporada começar. Então você quer saber como que é o N'Keal Harry, como ele pode ser utilizado pelos Patriots, Excelente. por exemplo, ou as nossas ressalvas contra o Sean Gary, a primeira escolha dos Packers nesse draft, ontheclock.com.br. Adquiram lá o guia que está com mega desconto, acho que está 40% de desconto, porque o draft já passou, e ainda tem muito material que pode ser aproveitado lá, e como a gente sempre fala, né, se você estuda o draft, a lição de casa é feita, e aí você chega na temporada regular muito mais preparado. Né? Você não vai tomar um susto e falar, nossa, mas esse Alvin Kamara escolheu essa terceira rodada. Se você soubesse quem era ele em Tennessee, que ele foi subutilizado em Tennessee, que ele tinha o skill set, eu lembro que eu até falei isso na transmissão do draft naquele ano. Não previa que ele ia virar, né, o que virou, mas mencionei isso. Então, tipo, não chega a ser uma surpresa tão grande, entre outros jogadores. Então, acessem lá o theclock.com.br, ainda dá para adquirir o guia. Último merchan que farei deste guia até o ano que vem. Inclusive, muito obrigado a centenas de pessoas que adquiriram e gostaram muito do nosso trabalho. Ano que vem a gente volta com um trabalho ainda melhor para este guia, que é o mais completo e o único em português, tá bom? Bom, então é isso, Dudu. Algo a mais, além da cocada? É cocada, Antônio. Porra, 20 anos de curso. Algo a mais além da cocada, meu querido? Nada, o cara tá com o cara também sumido de novo. E o da vassoura? O vassoureiro passou aqui semana passada. Eu não sei onde ele está agora. Mas eu manterei todos vocês atualizados em relação às pessoas que passam na minha querida rua. E vocês podem ficar tranquilos que o cara da cocada vai voltar. Tamo ansioso pela volta da cocada. A gente tem que voltar a gravar 3 horas da tarde, 2h30, que é o horário que ele passa. É verdade. Então é isso, gente. Fizemos o seu que podíamos. Para mais, profutbol.com.br/assinar. Dê uma chance lá no nosso Pro Clube. E loja do site shop.profutbol.com.br com o cupom podcast. Tem mais desconto, tem meu livro lá. E o nosso livro tá pronto. Livro de fantasy para essa temporada, com tudo que você precisa saber sobre fantasy, estratégias, etc. E será lançado aí junho, julho, tá? Já tá tudo pronto, já tá indo pro estúdio de diagramação. Aguardem por novidades, certo? Perfeito. Beijo, meu querido. Até quinta-feira e o podcast aberto até semana que vem.